Olá, pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos falar ainda da parte 3 da nossa disciplina, que são as reações no equilíbrio. Hoje nós falaremos sobre o equilíbrio químico. Então, possuímos, dois tipos de reações. Aquelas irreversíveis ou completas, que são as reações que ocorrem num só sentido. Não havendo excessos estequiométricos, os reagentes são integralmente transformados em produtos. Considera-se que as mesmas têm um rendimento de 100%. Um exemplo, reações de combustão de neutralização. Então, todo reagente ele vai para produto. As reversíveis ou incompletas são reações que podem ocorrer no sentido direto e inverso da reação. Ao término dessa reação, uma certa quantidade de reagente não transformado. Então, com isso, o rendimento vai ser inferior a 100%. São comuns em transformações orgânicas, do tipo esterificação, enfim. Então, ao mesmo tempo que eu tenho reagentes sendo transformados em produtos, eu vou ter produtos sendo transformados novamente em reagentes. Nessas reações, há uma velocidade direta de formação dos produtos, na qual vai decrescendo, e uma velocidade inversa de regeneração dos reagentes, que vai aumentando até um instante que as duas velocidades se tornam iguais. Então, se a gente for olhar aqui no quadro, eu já anotei antes para ganhar um pouquinho de tempo. Então, no sentido inverso, eu vou ter os reagentes indo para produtos. No sentido inverso, vou ter os produtos para reagentes, ó, a flechinha invertida. Então, A mais B, a velocidade de transformação em C mais D vai ser chamada de V1, que vai ser minha velocidade direta. E, ao mesmo tempo, eu vou ter C e D sendo transformados em A e B, que é a minha velocidade 2, que seria a de sentido inverso. Em um equilíbrio, essas velocidades são iguais. Então, o que a gente pode dizer? Que V1 vai ser igual a V2. Relembrando da aula de velocidade de reação, eu vou ter que V1 vai ser igual a constante de velocidade vezes a concentração de A e B, que são aqueles reagentes envolvidos na minha velocidade 1. Já a minha velocidade 2 vai ser igual a K, que é a minha constante de velocidade, vezes a concentração de C e D. Quando essas duas coisas se encontram, essas duas velocidades da reação, eu vou ter o meu equilíbrio químico, onde minha V1 vai ser igual a minha V2. Olha só pelo gráfico, eu não tenho mais modificação na minha velocidade. Ok? Vamos continuar aqui, depois eu volto. Então, os reagentes e produtos dessas reações são separados por uma dupla seta, uma que vai no sentido direto e uma que volta no sentido indireto. Então, a reação que ocorre da esquerda para a direita é a reação direta. A que ocorre da direita para a esquerda, reação inversa. Então, o que é um equilíbrio químico? É a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram mais, pois as reações direta e inversa estão se processando em velocidades iguais. É uma situação de equilíbrio dinâmico. Então, os sistemas eles tendem a entrar nesse equilíbrio de modo espontâneo. Um sistema ele pode se deslocar no equilíbrio somente por uma influência externa. Então, se eu colocar calor, se eu mexer na temperatura, se eu colocar pressão, aí sim eu vou ter uma perturbação desse meu equilíbrio. Então, uma vez que perturbado na forma que a velocidade direta vai ser diferente da velocidade inversa, o sistema tentará sempre voltar ao equilíbrio, vai tentar retomar esse equilíbrio. Então, eu posso ter sistemas que são equilíbrios homogêneos, que são aqueles em todos os participantes estão na mesma fase, constituindo, portanto, um sistema homogêneo. Por exemplo, aqui eu vou ter gás e gás, vou ter sistema aquoso, aquoso e aquoso. Então, todos eles estão reagentes e produtos na mesma fase. E eu posso ter equilíbrios heterogêneos, são aqueles que os participantes estão em mais de uma fase, constituindo, portanto, um sistema heterogêneo. Aqui eu tenho sólido, gás e gás, depois tenho sólido, aquoso, aquoso. Então, se eu for equacionar matematicamente esse equilíbrio, eu vou ter que a minha reação direta aqui, N2O4 se transformando em 2NO2. A velocidade direta, como eu acabei de mostrar no quadro, vai ser proporcional ao reagente que está sendo consumido na minha reação. Então, velocidade 1 vai ser a minha constante de velocidade 1 vezes o reagente que está sendo consumido, N2O4. A minha reação inversa vai ser a velocidade 2, inversa, igual a minha constante 2 de equilíbrio de velocidade, vezes a concentração de NO2 na 2. Olha aqui, ó, o coeficiente de N2 é 2. Então, portanto, a gente leva o expoente. Então, no início da experiência, a gente vai ter que a concentração de N2O4 é igual a 1 mol por litro.
À medida que o tempo vai passando, o N2O4 é consumido e, portanto, a sua concentração vai diminuindo, acarretando uma diminuição de V1. Quando o equilíbrio químico é atingido, a N2O4 passa a ser constante. Então, ó, comecei com 1, passa a ser consumido e lá pelas tantas, ó, o que acontece com o meu gráfico, não tenho modificações. Começa, né, o meu tempo de equilíbrio. A velocidade inversa, V2, é nula no começo, né, é zero, porque no começo não tem nenhum produto formado. Com o passar do tempo, N2 vai sendo formado e a concentração de N2O2 vai aumentando, que faz com que V2 também passe a aumentar, até o momento que o equilíbrio é alcançado e V2 passa a permanecer constante, pois a concentração de NO2 não varia mais. A gente pode ver aqui. Ó, não varia mais. Aqui é constante. Se a gente for fazer os dois, né, V1 e V2, até atingirem o equilíbrio, V1 e V2 se igualam. E aí eu vou ter o equilíbrio aqui nesse ponto, ó, que é um instante em que o equilíbrio químico é atingido. As minhas velocidades direta e a minha velocidade inversa são iguais. Então, né, num gráfico mais genérico, né, onde eu vou ter minha reação direta, que eu vou começar de um valor maior que 1, que 0 sempre, porque vai ser onde meus reagentes, né, vão estar em maior quantidade, e o meu produto vai começar no zero, porque eu não tenho a formação de produto no meu tempo zero, só depois que minha reação começa. Até o momento que eu vou ter o meu equilíbrio atingido e as minhas velocidades vão ser iguais. Então, para uma reação aqui homogênea, eu posso ter reação com baixo rendimento e a reação com alto rendimento. Por que com baixo rendimento? Porque lá pelas tantas eu não vou alcançar esse equilíbrio no mesmo patamar. Eu vou ter que a minha reação de transformação de CO2 em H2 vai parar num determinado ponto, assim como a formação de CO2 O2 vai parar também. Se eu tenho um alto rendimento, uma alta conversão, eu vou ter que as duas reações vão atingir um equilíbrio com altas transformações. Então, a gente viu, né, que na reação direta, eu vou ter K1, V1 igual K1, concentração de N2O4. E minha concentração inversa, minha velocidade inversa, V2 igual K2, concentração de N2 na 2. Então, a partir de um dado momento que o equilíbrio é alcançado, podemos igualar V1 e V2, dados pelas expressões acima, e deduzir a seguinte expressão. Se V1 é igual a V2, eu vou ter que K1, concentração de N2O4, olha aqui, eu estou só substituindo, vai ser igual a K2, concentração de NO2 na 2, correto? Se eu isolar, né, K1 e K2, eu vou ter que concentração de K2 na 2, dividido pela concentração de N2O4, é uma constante. Então, como K1 e K2 são constantes, então K1 dividido por K2 é constante. Essa nova constante vai ser chamada constante de equilíbrio, é simbolizada por Kc, ou só K maiúsculo. Para o equilíbrio em questão, temos concentração de equilíbrio, que a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração dos meus produtos no expoente dele, dividido pela concentração do meu reagente no expoente 1. Por que 1? Porque aqui é 1 expoente dele. O significado dessa expressão é de que, a uma certa temperatura fixa, quando a reação estiver em equilíbrio químico, as concentrações de consumo de reagente e produção de produtos obedecem a uma relação que diz respeito ao cálculo de concentração de NO2 na 2 dividido por concentração de N2O4, que é igual a um valor numérico fixo representado por Kc. Okay? Então, essas minhas constantes de equilíbrio, né, são representadas por K, são determinadas a partir de dados experimentais. Por conta da análise de uma grande quantidade de dados, chegou-se a uma expressão genérica para que os equilíbrios, né, K igual concentração dos meus produtos, dividido pela concentração dos meus reagentes, sempre no seu expoente, no seu cálculo estequiométrico tem que ser levado em consideração. Kc, eu falo que é a constante de equilíbrio em função das concentrações molares. Quando os componentes forem gasosos, a constante de equilíbrio pode ser calculada em função das pressões parciais exercidas pelas substâncias gasosas da seguinte forma, Kp. Vai ser a mesma forma de calcular, mas vai ser, em vez de Kc, vai ser Kp. Então, em geral, eu posso dizer que a constante de equilíbrio de uma reação química é igual ao produto das concentrações dos reagentes, dividido pela concentração dos produtos, todas elevadas a potenciais iguais aos coeficientes estequiométricos. Eu não posso esquecer disso, ok? Então, aqui para um exemplo prático. Né? Um exemplo de reação reversível é a produção da amônia, NO3, a partir do gás hidrogênio, O2, e do nitrogênio, NO2, que faz parte do processo de Haber.
N2 mais 3H2 vai ser igual, né? Olha ali, ó, as flechinhas duplas, indo e voltando. H2, NH3. Nessa reação, quando as moléculas de nitrogênio e as de hidrogênio colidem entre si, há uma certa chance da reação entre elas ocorrer. Assim como quando as moléculas de amônia colidem entre si, há uma certa chance de elas se dissociarem, se reorganizarem na forma de H2 e N2. Então, o que eu vou ter aqui? Reação direta e reação inversa. Elas chegam no equilíbrio. Então, ó, meu hidrogênio sendo consumido, meu nitrogênio sendo consumido. E a minha amônia sendo formada, até um ponto que eu vou ter um equilíbrio. Ou seja, não muda mais essas minhas concentrações. E aí eu posso dizer que a minha constante de equilíbrio, né, desta reação vai ser a concentração do meu produto, que é a amônia, NH3,2, ao expoente estequiométrico 2, né, da reação, dividido pela minha concentração dos meus reagentes. N2, né, que é o meu primeiro reagente, e a concentração de H2 na 3, sempre levando em consideração os meus expoentes, ok? Mas se a minha reação não estiver ainda em equilíbrio, se um determinado sistema não está em equilíbrio, aí eu vou ter um outro tipo de cálculo que a gente já vai ver, levando em consideração sempre a constante de equilíbrio. Para uma reação genérica, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, resultando em Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão, eu vou ter que a minha constante de equilíbrio é a minha concentração dos produtos, C e D, vezes sempre um ao outro, né, multiplicando os dois, levando em consideração os meus expoentes, dividido pela concentração de A e B, né, um vezes o outro, sempre levando em consideração os meus expoentes. Não aparece na concentração da expressão de constante de equilíbrio líquidos puros, sólidos puros e solventes presentes em excesso, porque não fazem parte dessa expressão concentrações da matéria que podem variar, sistemas gasosos ou sistemas com muita água. A concentração de um sólido e de um líquido puro, que são virtualmente incompressíveis, é a mesma, independente de quando houver um deles. Já um gás, que pode ser comprimido sem dificuldade, tem sua concentração variada facilmente. Por essa razão, se simplifica as expressões das constantes de equilíbrio, omitindo-se a concentração de sólidos e líquidos puros. Quem é o líquido que a gente mais usa puro? É a água. E lembra quando a gente faz todos os nossos cálculos usando a concentração de água, a gente diz a água ela é igual a 1, ela é uma constante. Então, vamos treinar um pouquinho aqui. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para as equações abaixo. Vou apagar o nosso quadro e vou diminuir o slide. Vou só primeiro colocar aqui as nossas reações que a gente vai trabalhar para a gente poder diminuir o quadro sem perder informações. Então, 2NO gasoso mais Cl2 gasoso, resultando em 2NoCl gasoso. A outra, ferro aquoso. Ah, ficou bem ruim aqui de escrever de lado, né? Mas C12 mais aquoso. Ah, minha constante. Eu estou resumindo aqui a flechinha, tá? Estou fazendo ida e volta ao mesmo tempo. Mas vocês podem fazer uma indo e uma voltando, tá? Não faz diferença. Mais Cu aquoso. E a última, deixa eu ver se vai dar para enxergar. A última eu faço depois, tá? Coloco de novo aqui. Vou parar o compartilhamento para vocês enxergarem. Então, como é que eu vou montar minha constante de equilíbrio dessa reação? Meu produto, a minha concentração de NoCl. Tem algum expoente aqui? Tem. Então, 2 dividido pela minha concentração dos meus reagentes. Sempre um é multiplicado ao outro. Tem algum expoente? Sim, né? Tem um 2 aqui também. Então, aqui vai um 2zinho também. Posso utilizar todos, porque todos estão no estado gasoso. Aqui na de baixo, minha constante de equilíbrio vai ser igual à minha concentração dos meus produtos, ferro 2+, vezes meu outro produto, que vai ser o cobre, 2+ também, dividido pela minha concentração dos meus reagentes. Minha concentração de ferro e minha concentração de cobre, 2+. Ok? Pude utilizar todo mundo, por estar também todo mundo em estado gasoso.
Agora eu vou botar a terceira aqui. Vamos ver se tem alguma diferença. Só vou olhar para mim aqui a terceira. Não vou mostrar para vocês, depois eu recompartilho. Aqui. CO2 gasoso mais CaOH2 aquoso, resultando em CaCO3 sólido mais água líquida. Deixa eu ver como é que vocês estão me enxergando lá. Aí. Opa! O que eu tenho aqui? Sólido e um líquido, que não entram na minha equação do equilíbrio. Então, como é que eu vou fazer o equilíbrio para esta reação? K vai ser igual à minha concentração dos meus produtos. Se nenhum dos dois entra nas minhas cálculos porque são constantes, vão ser igual a 1, dividido pela minha concentração dos meus reagentes. Todo mundo aqui é na 1, né? Pela estequiometria. Então, dividido pela concentração de CO2 vezes a concentração de hidróxido de cálcio. Ok? Nós já vamos fazer mais um exercíciozinho disso. De voltar para a nossa apresentação. Ok, gente? Então, retomando de novo, né? Para a gente entender esse meu cálculo de coeficiente de equilíbrio. Então, vamos pegar dois exemplos de equilíbrio químico e suas constantes de equilíbrio a 25 graus. 2 SO2 mais O2, resultando em 2 SO3. Minha constante de equilíbrio é 1,9 vezes 10 na mais 25. Ou seja, um valor altíssimo, muito alto. O que acontece quando eu tenho um valor muito alto? Qual que seria o meu cálculo, né, meu coeficiente de equilíbrio dessa reação? Produto por reagente. Quem é o produto? SO3,2. Olha lá, peguei de lá. Dividido pelos meus reagentes. SO2A2 e O2. Esse cara aqui é muito alto, né, o meu numerador. Então, por consequência, o meu produto aqui, minha constante de velocidade vai ser extremamente alta. Então, o que vai acontecer? Todo o meu reagente está sendo transformado em produto. Por isso, eu tenho muito produto. Já N2 mais O2, resultando em 2NO. Minha constante de equilíbrio aqui é 1 vezes 10 na menos 30. É um valor extremamente baixo. Quando eu coloco na minha constante de equilíbrio, o que eu vou ter? N2 na 2, que é meu produto, dividido por N2 vezes O2, concentração desses dois. Se esse cara aqui, minha constante de equilíbrio, é muito pequenininho, quer dizer o quê? Que meus reagentes são muito altos. Então, o que acontece? Minha reação, né, de transformação do produto dos reagentes, ou seja, a inversa, é extremamente alta. Então, uma reação é mais favorecida, ou mais espontânea a uma certa temperatura, quanto maior for o valor da sua constante de equilíbrio. Porque aí eu vou ter maior deslocamento no meu sentido direto. Então, K é minha constante no equilíbrio. Mas, se eu não sei se eu cheguei ainda no meu equilíbrio, aí eu posso calcular Q. Q vai ser igual a K quando o sistema estará em equilíbrio, que daí é K. Agora, se o meu sistema não estiver em equilíbrio, ou eu não sei se ele está em equilíbrio, eu vou calcular Q, que é dado pela lei da expressão das massas para qualquer situação que não seja o equilíbrio. Então, se Q for menor que K, eu vou dizer que os meus reagentes estão em excesso em relação ao equilíbrio. A reação prosseguirá até que o equilíbrio, né, da esquerda para a direita. Então, vai ser transformando os meus reagentes em mais produtos. Agora, se Q for maior que K, os meus produtos vão ser transformados novamente em reagentes. Nós vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Vou parar a apresentação de novo. Aqui. Então, eu vou dizer aqui. Vou botar aqui um exemplo. Né? Dessa reação. H2 gasoso mais I2 gasoso em equilíbrio com 2HI gasoso. Eu calculei que isso aqui, eu fiz experimentalmente, né, que meu
K vai ser igual de 49,5. Quem é K? Constante de equilíbrio. Então, se eu for fazer, né, esse é meu cálculo de velocidade, mas eu não sei se meu sistema está em equilíbrio, eu vou calcular Q. Como é que eu calculo o quê? HI é meu produto, é minha concentração dos meus produtos na 2 dividido pela minha concentração dos meus reagentes. E 2, todo mundo está em estado gasoso, e 2. Nenhum dos dois tem expoente aqui, então é na 1. Eu vou fazer uma situação 1 aqui, aonde a minha concentração inicial de H2 vai ser igual a 2,5 mol por litro molar. A minha concentração de I2 vai ser igual a 1,8 molar. E a minha concentração de produto HI vai ser igual a 3,5 molar. E aí eu vou perguntar para vocês para onde desloca o equilíbrio. Sentido direto ou sentido inverso? Deixa eu fazer as flechinhas assim para ficar mais sentido direto, velocidade direta e velocidade indireta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou substituir aqui, né? Então, minha concentração de I de produto é 3,5. Sempre elevado no seu expoente. Dividido minha concentração de H2 é 2,5. Vezes a minha concentração de I2, 1,8. Então, isso aqui vai dar 2,72. É o meu valor de Q. Então, o que eu vou ter? Este valor aqui de 2,2 é muito menor do que o meu K. Concordam? Então, eu posso dizer que Q vai ser menor que K. O que vai acontecer com o meu equilíbrio? Essa reação irá se processar no sentido direto, na forma de tentar aumentar quem? A minha quantidade de produto. Se esse cara aqui aumenta, aumenta este valor aqui. Até que eu vou chegar numa situação de equilíbrio onde Q vai ser igual a K. Ok? Vou para uma segunda situação, usando a mesma expressão. Vou tentar aproveitar aqui o máximo. Vamos ver. Vou colocar outras concentrações. A minha expressão do equilíbrio continua a mesma, porque a minha reação é a mesma. Deixa eu melhorar esse doisinho aqui. Bom, agora na minha situação 2, eu vou ter que a minha concentração de produto vai ser 8,2. Tenho mais produto. Minha concentração de hidrogênio vai ser 1 e a minha concentração de 2 vai ser 0,7. Então, vou substituir esses valores. Esse aqui é 8,2 na 2, dividido pela minha concentração dos meus reagentes, que vai ser 1 vezes 0,7. Então, o meu Q agora deu 96,0. Isso me diz que agora Q é maior que K. O que vai acontecer? Essa expressão aqui vai ocorrer no sentido inverso, no sentido de aumentar o valor dos meus reagentes. Porque quando eu aumento minha concentração dos meus reagentes, eu aumento esse número aqui, que é o meu divisor. Na hora que eu aumento, eu diminuo a minha concentração, a minha velocidade de equilíbrio, até chegar num ponto que Q vai ser igual a K, que aí é meu equilíbrio químico foi alcançado. Ok? É mais fácil vendo isso em exemplo, né? Depois vocês vão ter bastante exercício para treinar também. Vamos voltar lá. Então, outro exemplo, né? Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mol por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mol por litro de NO2. Seguindo a equação, N2O4 em equilíbrio, né, as taxinhas duplas, com 2 NO2. Qual é o valor constante de Kc desse equilíbrio nas condições de experiência? Então, eu posso fazer, né, o meu cálculo de equilíbrio
onde a minha concentração de produto, levando sempre expoente, dividido pela concentração dos reagentes, eu vou ter que ir igual a 8. Bem simples de fazer. Agora eu vou para a parte de deslocamento de equilíbrio. Então, a gente viu que um sistema sempre tende a ficar em equilíbrio. Então, Le Chatelier, né, ele estudou que quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se ajustar no sentido de minimizar o efeito da perturbação. Ou seja, ele tenta sempre manter o sistema em equilíbrio. Como é que eu posso variar isso? Com a concentração, pressão, temperatura ou usando um catalisador. Então, os fatores externos capazes de perturbar o equilíbrio em um sistema são concentração de reagentes produtos, pressão e temperatura. O químico francês Le Chatelier, estudando o comportamento de sistemas em equilíbrio, quando sujeitos a uma variação desses três fatores, chegou à seguinte conclusão experimental. Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, ele se desloca no sentido de tender a anular essa perturbação, para voltar ao seu sistema em equilíbrio anterior ou criar um novo estado de equilíbrio, caso a perturbação sofrida seja, por exemplo, a variação de temperatura. A indústria química utiliza o conhecimento desse fenômeno para aprimorar a obtenção de diversos produtos de grande interesse, como amônia, ácido nítrico, ácido sulfúrico, minimizando as perdas de reagentes e maximizando os lucros. Então, um grande exemplo, né, é justamente a produção de amônia, que ela é o maior fertilizante utilizado no mundo, né, que ela ajuda as plantas a fixar o nitrogênio, que é super importante para elas. Então, para isso é utilizada aquela reação que eu mostrei antes, né, de transformação de amônio. Então, o que se faz? A gente vai ver agora, né? Eu consigo mexer nesse deslocamento de equilíbrio para a produção maior de produto, ou seja, maior de amônio. Então, se eu tiver aqui um exemplo, né? PCl3 gasoso mais um Cl2 gasoso, resultando em PCl5 mais calor. Então, se eu aumentar a concentração dos meus reagentes, se eu começar a aumentar esses caras aqui, o que vai acontecer com o meu equilíbrio? Vai se deslocar para os meus produtos. Então, o aumento da concentração em reagentes desloca o equilíbrio da formação dos produtos, porque ele quer voltar para o seu equilíbrio, quer ficar num número, né, parado. Então, se eu adicionar reagente, vai deslocar para os produtos. Se eu diminuir a concentração dos meus reagentes, eu vou deslocar no sentido de formação de mais reagentes, ou seja, no sentido inverso. E se eu aumentar minha concentração de produtos, o que vai acontecer com o meu sentido de equilíbrio? Vai deslocar na formação de novo dos reagentes para tentar o equilíbrio novamente. Então, aumentando a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca no sentido da direção do seu consumo. Quanto mais rápido consumir, mais rápido eu vou ter o meu equilíbrio de volta. Se eu diminuir a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca na direção da sua formação, para tentar novamente equilibrar o meu equilíbrio. Então, aqui, no equilíbrio, Q é igual a K. Se eu adicionar mais reagentes, eu vou ter que Q vai ser menor que K. Então, a formação corresponde à formação dos produtos para tentar restaurar a igualdade. Se eu adicionar produtos, o que vai acontecer? A direção responde, né, no sentido inverso, tentando formar mais reagentes para tentar restaurar a igualdade de Q e K. Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer? Bom, um aumento de pressão em um sistema em equilíbrio, envolvendo substâncias de estado gasoso, desloca o equilíbrio no sentido de contração de volume. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de formação de PCl5. Aqui eu tenho dois volumes gasosos, né? Um reagente aqui e um reagente aqui. E aqui eu tenho só um. Portanto, se eu aumentar a pressão, eu desloco para aquele menor volume. Se eu diminuir a pressão de um sistema em equilíbrio, envolvendo substâncias em estado gasoso, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de expansão do volume. Se eu tirar, né, um peso, um êmbolo, ele vai poder se expandir. Portanto, vai deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume. Então, aqui eu tenho um volume, aqui eu tenho dois. Outro exemplo. Um aumento de pressão desloca para o valor de menor volume gasoso. E uma diminuição na pressão, que eu posso expandir, vou ter espaço, aí eu posso deslocar o equilíbrio para o maior volume gasoso. Um aumento de pressão desloca o equilíbrio para o lado que menor volume gasoso e uma diminuição, uma expansão do meu volume, desloca o equilíbrio para o lado que é maior volume gasoso. Aumento da temperatura. O aumento da temperatura em um sistema em equilíbrio desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Quem que é o endotérmico?
é aquele que está absorvendo calor, né? O endo absorve, o exo expulsa o calor. Então, se eu aumento o meu calor numa substância que está querendo calor, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido de formação do meu reagente, que é uma reação endotérmica. Se eu diminuo a temperatura, a diminuição de temperatura e o equilíbrio desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Então, o que eu vou ter? Sempre, né, o meu sentido inverso no meu sentido direto. Vou colocar só aqui um exemplinho para vocês na temperatura. Tenho aqui uma reação. Eu nem vou diminuir, porque eu acho que vai dar para enxergar. Um pouquinho aqui. Uma reação. N2, estado gasoso, mais O2 gasoso, e eu vou ter minha reação direta e inversa, formando 2NO gasoso. Meu ΔH, lembram lá? ΔH vai ser igual a mais 43,2 quilocaloria. O que esse mais está querendo me dizer? Esse verde aqui eu me lembrei que fica ruim de vocês enxergarem. Tá, o mais quer me dizer que essa reação ela é endotérmica. Quando ela é exotérmica, este cara aqui é negativo, lembram? Se é uma reação endotérmica, quer dizer que no meu sentido direto, ela vai ser endo. No meu sentido inverso, ela vai ser exotérmica. Ok? Então, se acontece absorção de calor, portanto, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio virá se deslocar para os produtos, porque a minha reação ela é endotérmica. Se eu diminuir a temperatura, ela vai deslocar o equilíbrio na formação dos meus reagentes, porque aí vai ser exotérmico, ok? Então, se eu aumentar a temperatura, vai favorecer a reação endo. Se eu diminuir a temperatura, vai favorecer a reação exotérmica, ok? Acho que fica um pouquinho mais fácil de ver assim em reação química. Então, o aumento de temperatura provoca um aumento da constante de equilíbrio para as reações endotérmicas com ΔH maior que zero e a diminuição para as exotérmicas, ΔH menor que zero. Então, tem aqui, né, a reação endotérmica, por exemplo, né, absorve calor, fica com o meu frasco gelado. E a exotérmica, ela libera o calor, fica com o meu frasco quente. Então, qual seria o efeito no equilíbrio, né? Se a temperatura aumenta, ela vai em favor da reação exotérmica. Se a reação é endotérmica, favoração do produto. Alguns exercícios. Amônia, NH3, é uma importante matéria-prima para a fabricação de fertilizantes, corantes, explosivos, etc. A sua obtenção é feita geralmente pelo método de Haber-Bosch, que envolve a reação 1N2 mais 3H2, resultando em 2NH3, tudo gasoso. O ΔH é igual a menos 22 quilocalorias, é uma reação exotérmica. Indique para que lado esse equilíbrio se desloca quando a concentração de nitrogênio aumenta. Se eu aumento a concentração dos meus reagentes, eu desloco o equilíbrio para os produtos. Se o hidrogênio aumenta meu reagente, desloca o equilíbrio para os produtos. Se a minha concentração de amônia aumenta, é produto, desloca para os reagentes. Se a concentração de nitrogênio diminui, de novo, volta para os meus reagentes, para tentar o equilíbrio. Se a amônia diminui, vai para os meus produtos, para tentar aumentar a minha concentração de equilíbrio, de amônia e voltar para o meu equilíbrio. Ok? E eu poderia colocar aqui, temperatura aumenta. Se ela aumenta, ela vai no sentido da endotérmica, então é o sentido contrário da exotérmica, que é a direta. Ok? Considere o equilíbrio uma temperatura qualquer T. CO mais H2O gasoso, resultando em um CO2 gasoso mais um H2 gasoso. Sem alterar a temperatura, é possível aumentar a concentração de dióxido de carbono. Como? Se eu aumentar mais monóxido de carbono, este cara aqui, é possível a mistura em equilíbrio. O que eu quero? Aumentar a concentração de dióxido de carbono, este cara aqui. Se eu colocar mais monóxido, aqui, maior reagente, desloca para o produto. Se eu colocar um gás inerte, a mistura do equilíbrio. Gás inerte não faz nada. Ele está ali só, né? Ele é inerte, não reage. Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer? Aqui eu tenho 2 volumes, aqui eu tenho 2 volumes. Nenhum.
Nada. Então, somente um vai ser certo, né? Se eu aumentar o meu reagente, eu desloco para os meus produtos. Essa aqui. São colocados alguns mols de amônia num recipiente fechado de 1 litro de capacidade. Acima de 450 graus Celsius, estabelece, segundo tempo, o equilíbrio. 2NH3 gasoso, né, resultando em 3H2 gasoso mais O2 gasoso. Sabendo que a variação do número de mols participantes está registrada no gráfico abaixo, podemos confirmar que, nessas reações, a concentração de equilíbrio é igual a... Gente, tem um gráfico. Então, o que eu vou ter que olhar? Os meus números de mols quando? Quando o equilíbrio é atingido. Estamos trabalhando com equilíbrio. Não vou diminuir de novo, porque só vou colocar aqui a expressão, que vocês devem estar acompanhando aí no caderno de vocês, né? Eu espero. Então, a minha concentração de equilíbrio para essa reação vai ser... Acho que o vermelho está ficando mais forte. Produtos. Quem é os produtos? H2 na 3, que é o reagente estequiométrico dele ali, coeficiente estequiométrico, e N2 na 1, dividido pela concentração de amônio, né? 2. Opa! É isso, 2. Achei que estava vendo errado já. Então, o que eu vou ter no meu equilíbrio? Que valor eu tenho no meu equilíbrio? O equilíbrio está aqui, ó. Opa, cadê meu mouse? Aqui. Equilíbrio. Ninguém mais varia. Qual é a minha concentração de N2? 6 mols por litro. Então, esse cara aqui é 6 na 3. Isso? Minha concentração de nitrogênio no equilíbrio. 2 vezes 2, dividido pela minha concentração de amônia no equilíbrio. Minha concentração de amônia no equilíbrio é 4 na 2. Então, 6 na 3 vezes 2, dividido por 4 na 2. Esse número vai ser 27. Então, minha constante de equilíbrio vai ter o valor de 27. Efeito do catalisador. Bom, o catalisador ele não desloca no equilíbrio. O que isso quer dizer? Um catalisador faz com que o processo chegue mais rápido a uma situação de equilíbrio. Reduz a barreira de energia de ativação para a reação. Lembra da aula de velocidade, né? Então, quando abaixa essa energia de ativação, a reação direta, quanto à inversa, fica mais rápida. Assim, se ambas reações têm suas concentrações de velocidade aumentadas de forma igual, o equilíbrio não se deslocará no sentido inverso nem direto. Ó, meu sentido aqui, meu reagente A indo para o meu produto B. Sem catalisador ele é mais lento, com o catalisador ele diminui essa barreira de ativação. Que então, na verdade, eles não deslocam o equilíbrio, mas ele faz com que minha reação fique mais rápida. Então, outro cálculo aqui utilizando a constante de equilíbrio. Em uma mistura de H2, I2 e HI em equilíbrio na fase gás, em 500 kelvins, a concentração de HI vai ser 2,2 2 vezes 0,21 vezes 10 a menos 23 mol por litro. Concentração de I2 vai ser 1,46 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Levando em consideração que o valor de K é de 160, calcule a concentração de H2. Barbado, é só eu colocar aqui minha concentração de equilíbrio, que vai ser meu produto sobre os meus reagentes, sempre levando em consideração o coeficiente estequiométrico. E aí eu vou ter como minha única incógnita H2, eu consigo isolar e chego aqui no valor de 2,1 vezes 10 na menos 5. Barbado, né? Então, gente, por hoje é só. Ficamos, né, pro próximo vídeo aí com a constante de equilíbrio e o pH. Beijos!